Olá, tudo bem? Bem-vindos aí à nossa quinta aula, né? De auditoria e consultoria em gestão de recursos humanos. E hoje, o nosso tema da nossa aula hoje é consultor empresarial. Então, nós vamos falar um pouquinho do perfil do consultor, das características do consultor, as suas habilidades, o que ele precisa ter, a sua convivência, a sua experiência empresarial. É muito importante você ter aí uma experiência empresarial, uma experiência no trabalho em consultorias e diagnóstico organizacional, também na utilização de ferramentas e também da busca de informações através daquelas ferramentas que nós colocamos aqui para vocês, tá certo? E aí, então, a nossa contextualização, o que nós temos aqui? Você já fez parte de uma consultoria? E é uma pergunta interessante, às vezes a gente, já fez parte de alguma consultoria, já fiz parte de várias consultorias, tanto de recursos humanos quanto a área de gestão da qualidade, a implementação da ISO 9000, implementação também do sistema de 5S, um programa de 5S, quem já conhece o programa de 5S aí, é muito interessante, é um diferencial dentro da organização, porque ele faz com que a empresa mude a sua cara, né? Ele faz toda a diferença ali dentro do sistema de gestão. Então, quem quer implementar um sistema de gestão, primeiramente começa pelos 5S, certo? Voltando aqui então ao nosso slide, você gostaria de ser um consultor? É uma pergunta. Você seria capaz de desenvolver suas habilidades para se tornar um consultor? Então, nós vamos ver aí o perfil do consultor, algumas características que levam a pessoa a ser um consultor, a ser e adotar esse modelo consultivo e ser um profissional bastante competente dentro da organização ou até fora da organização, tá certo? Para isso, então, o que nós temos? A área de atuação, não é? Da consultoria. Onde vai ser a área de atuação? Por onde a consultoria trafega dentro da empresa, né? Então, dessa forma, o que nós temos? A área de atuação da consultoria. O que nós temos, então? Bom, a consultoria, ela pode estar no ramo do orçamento, relações industriais, então, tudo isso eu posso atuar com a consultoria. Administração financeira, administração de produção, organização, sistemas e métodos, também posso utilizar a consultoria para melhorar e implantar um sistema de métodos também. Administração de materiais e logísticas, nós podemos também aprimorar a logística dentro da organização. Hoje fala-se muito em logística reversa, é necessário que tenha ali uma consultoria, uma pessoa que entenda, compreenda as normas e as obrigações necessárias para fazer realmente a logística inversa acontecer. Dando outra continuidade aqui, administração mercadológica e marketing, também nós podemos utilizar de consultorias, e administração de gestão de pessoas, principalmente administração e gestão de pessoas, né? E aí é onde nós buscamos a nossa consultoria, onde nós realmente avaliamos todo o nosso sistema de RH, todos os nossos processos relacionados à área de recursos humanos. Isso faz sentido porque nem toda empresa possui conhecimentos, habilidades para implantar alguns modelos de gestão voltados para recursos humanos. Então, nessa forma, a busca por um consultor é muito mais interessante, muito mais rápido, confiável, se você não tem essa mão de obra dentro da organização. Agora, se você tem essa mão de obra dentro da organização, ótimo, é um consultor interno, tá bom? Outra área de atuação, elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, laudos, todos eles fazem parte de consultoria. Você pode elaborar também. Realização de perícias, arbitragens, assessorias e consultorias em geral, pesquisas, estudos e análises, interpretações, planejamento, implantações, coordenação e controle de trabalhos, né? Então, tudo isso aqui envolve consultoria. Se você tem um profissional com perfil consultivo que possa e conheça essas informações, ótimo.
Caso contrário, nós temos que buscar fora da empresa essa mão de obra especializada para implementar métodos, programas que façam todo sentido nesse momento, né? Eu lembro quando nós trabalhamos com a consultoria, nós precisamos fazer uma mudança no nosso sistema, e o nosso sistema ela não era nosso de verdade, né? A gente tinha aí um controle de um sistema, e esse sistema nós tínhamos ali algumas interfaces que nós realizamos, e os demais interfaces era a empresa fornecedora. E aí, nesse caso, nós precisamos mudar, fazer algumas alterações, e essa empresa, então, ela prestou uma consultoria para nós, relacionado até ao método e também a cumprir os objetivos que a gente tinha proposto, né? Então, ou seja, a empresa, sabendo da nossa necessidade, ela nos contactou e disse o seguinte: olha, vocês poderiam fazer melhor se tivesse isso, isso, isso. Então, ela propôs algo melhor e nós realmente acatamos. É um perfil consultivo, onde ela implementou uma ferramenta nova de auxiliar para poder buscar dentro de sistemas aquilo que nós realmente precisávamos, com muito mais rápido e também com muita agilidade e confiança nas suas informações. Então, é um exemplo de consultoria que a gente sempre está aí precisando, né? E quem realiza a consultoria? Então, vamos entrar nesse detalhe. Quem realiza uma consultoria? Qualquer pessoa pode realizar uma consultoria? É o consultor empresarial. E quem é esse consultor empresarial? Vamos ver quem que é esse consultor? É o agente de mudança. Pessoal, se o consultor não tem um perfil de mudar alguma coisa, transformar algo, ele não vai ser um consultor. Ele pode ter um perfil de ser um profissional de uma empresa interna, né, trabalhar na empresa, ou ele pode ter um perfil externo, trabalhar numa empresa consultiva, o qual, através de um processo interativo, assume responsabilidade de auxiliar os executivos e profissionais da referida empresa nas tomadas de decisões. Então, ó, a consultoria ela vai auxiliar, não tendo, entretanto, controle direto sobre a situação. Por quê? Oliveira fala isso muito bem no seu artigo, no seu livro, onde ele diz o seguinte, né? Controle direto das ações não está nas mãos do consultor, está nas mãos da direção da empresa. Por mais que o consultor ele identifique problemas sérios dentro da organização, cabe à direção da empresa definir por implementar ou não as mudanças. Isso faz todo sentido, por quê? Porque eu não posso fazer essa inferência, né, na empresa. Eu não posso inferir na empresa, eu preciso colocar, para aquilo eu sou contratado, é oferecer aquilo que a empresa realmente me contratou, agora cabe a ela implementar ou não implementar. Da mesma forma, o consultor interno dentro da empresa. Se eu tenho uma proposta de consultoria e eu tenho um consultor interno que poderá atender, sem problemas, mas da mesma forma, ele não tem controle direto pela situação. Por quê? Porque é a empresa que vai determinar se realmente vai tomar aquelas decisões, vai mudar o processo, vai implementar aquilo que está sugerindo a consultoria ou não. Cabe à empresa definir, tá certo? E isso faz todo sentido, como eu disse a vocês. Ela é dona da empresa, cabe a ela arcar com os seus riscos. Tem empresa que adota de imediato aquilo que a consultoria está, né, oferecendo de informação. E tem empresas que implementam parcialmente. Ela não implementa na sua totalidade, parcialmente. Tem empresas que não implementam. Isso faz parte da organização, tá certo? E qual é o perfil, então, do consultor empresarial? O perfil desse profissional que nós temos aí, e tem algumas empresas que é a peso de ouro, porque se ele é um consultor interno, ele conhece todos os processos organizacionais, pode até ser um consultor interno, óbvio que eu vou melhorar o passe dele dentro da minha empresa, né? Eu vou pagar o melhor salário, por quê? Porque uma pessoa dessa fora do mercado, ele pode trabalhar para a minha concorrência, então é uma pessoa que faz toda a diferença eu manter dentro da organização e dar algo diferenciado para ele. Por isso mesmo,
qual é o perfil do consultor? Vamos lá? Capacidade diagnóstica. Então, o consultor, ele tem uma alta capacidade de diagnóstico. Saber ver o problema através das suas causas. E nós precisamos ver dessa forma. Nós temos problemas que identificamos dentro da organização, nós identificamos um problema, e depois, quando nós avaliamos o problema, não é onde o problema parece que ali está o problema. Às vezes o problema, a causa do problema, pode estar em outra área, em outra diretoria. E ela reflete o problema naquela outra área. Então é por isso que muitas áreas, gerências, elas acabam em discussão, porque são envolvidas num processo para solucionar um problema, porém, ela fala, mas por que eu tenho que participar disso aqui? É porque você está envolvida no processo. Talvez o problema não está explodindo na sua área, não está gerando retrabalhos na sua área, mas você pode gerar esse problema e lá na frente causar realmente o retrabalho em outra área, certo? Outra situação que nós podemos ver é a multidisciplinaridade. E o que seria isso, então? É saber ver uma questão de vários ângulos diferentes, principalmente o ângulo que a empresa não percebeu ou mesmo não quer lhe contar. Isso é fato. Quando você vai conversar com um diretor da empresa e você vai expor os seus trabalhos, aí a empresa coloca quais são os objetivos e você começa a indagar algumas coisas relacionadas à própria estratégia, como você faz isso, as competências dos gerentes, dos diretores, comprometimento. Você percebe que algumas coisas não são ditas abertamente. Talvez por não querer interferir no resultado da consultoria, mas de certa forma você consegue observar que tem algumas coisas que ficam umas lacunas ali, né? Então, nós precisamos ver além disso. E aí, buscar na organização as respostas necessárias e saber ver de diversos ângulos. Como eu disse a você, o problema nem sempre está aonde aparece o problema. Ele pode ser gerado em outra área. Uma decisão da diretoria, já houve situações onde nós fomos avaliar um problema de um produto, e esse produto estava tendo problema em função do quê? Da matéria-prima. E aí, então, o cliente reclama, vai avaliar, matéria-prima não é adequada. Vamos, então, buscar informações do pessoal de compras, por que eles estão adquirindo produtos, matéria-prima de forma inferior. Aí, o que acontece? A diretoria cortou no orçamento alguns valores, e aí ela teve de ajustar aquilo para comprar um produto, uma matéria-prima um pouco mais barato. E isso interferiu no produto. Ou seja, quem é o culpado dessa história toda? A diretoria que cortou verba da área de suprimentos. Ou seja, a área de suprimentos ela não pode mudar a sua matéria-prima em função da característica do produto, da qualidade daquele produto. Eu preciso manter isso. Ou seja, qualquer risco que leve o cliente a ficar insatisfeito com o produto, eu preciso reavaliar. E a diretoria, na hora que ela cortou nesse orçamento, ela não levou em consideração esses fatores. Então, ou seja, o problema explodiu lá na área de fabricação, o cliente reclamou, mas na verdade ela foi tomada a decisão na diretoria, então começa a ter um foco totalmente diferenciado de quem é a causa do problema, é lá na diretoria. Ter capacidade de lidar com imprevistos e vários projetos ao mesmo tempo. É claro, tem consultores que trabalham com 5, 6 projetos de consultoria ao mesmo tempo. Você não pode confundi-los, né? Ter visão detalhada, mas sem perder o entendimento da ideia do todo. Claro, você precisa, talvez, analisar o todo e agir pontualmente. Essa é uma visão consultiva. A visão consultiva não é você olhar aquele detalhezinho e vamos atuar ali. Nós olhamos aquele detalhe, avaliamos o detalhe, olhamos o todo, avaliamos o todo, e então, nesse caso, nós vamos lá naquele momento e vamos interferir naquele ponto. Mas nós estudamos todo o contexto para chegar ao momento
você atuar naquela área, naquela situação pontual, tá bom? Capacidade de análise. Não repita modelos utilizados em outras empresas. Isso aqui a gente percebe. E às vezes nós vemos isso aqui, na ânsia de se tornar um consultor. Olha, eu trabalhei numa consultoria de uma empresa, de uma clínica, e eu fui muito bem sucedido lá, e aí tem outra clínica me contratando para fazer uma outra consultoria. As coisas não são iguais. Então, a sua experiência é ímpar, é sua. Mas os processos que você realiza numa empresa não é igual a outra empresa, mesmo do mesmo ramo do mercado. Não vai ser o mesmo. Então, é difícil você copiar e colar um padrão para outra empresa. Você não consegue fazer isso, porque cada empresa tem atitudes, tem perfis diferentes, eles têm valores e culturas totalmente diferentes. Então, isso realmente tem que levar em consideração, tá certo? E complementando aqui, e quando for fazer um projeto para uma empresa concorrente, de alguma outra com qualquer você já tenha trabalhado, informe-se sobre isso e saiba separar os dois casos de forma ética e transparente. Então, ou seja, você pode trabalhar em duas empresas concorrentes ao mesmo tempo como consultor, não tem problema. O que você não pode trazer e levar é informação. Mas você pode utilizar a expertise sua como consultor para melhorar esse processo e para melhorar o processo da outra empresa, sem problema, sem nenhuma interferência entre eles. Mas você pode deixar, isso tem que ficar bem claro para a empresa que você vai estar trabalhando em duas empresas concorrentes. E se ela realmente se sente incomodada com essa situação. Caso contrário, vai ter que ter um outro consultor, correto? Outro. Não se deixe se intimidar diante de problemas que aparentemente não têm solução. Muitos deles aparecerão, e aparecerão mesmo, pessoal. Isso acontece. Eles, mesmo você olhando, avaliando, o problema aparentemente não tem solução, mas ele tem solução. Tá? Todo problema tem solução. A solução pode estar em treinamento, pode estar em marketing, metodologias. Lembra que nós falamos do Ishikawa, onde tem aqueles fatores? Eu posso ter na mão de obra, no equipamento, nos métodos, no ambiente. Tudo isso interfere no meu problema. Então, eu posso ter um problema ali relacionado a esse fator que dá toda aquela dificuldade dentro da organização. Ou seja, o problema, ele aparentemente não tem solução? Mas tem. E eles vão aparecer dessa forma, tá? Ser um bom negociador. E sendo um bom negociador, você é aquela pessoa que sempre vai saber se comunicar, colocar os problemas e as soluções de forma a não assustar o cliente. Olha, nós temos um problema grave aqui, mas nós temos a solução para isso também. Então, a gente precisa também enaltecer a solução para os problemas. E isso é importante. Aquilo que aparentemente não tem solução, existe solução. O que falta, às vezes, é vontade de fazer as coisas acontecerem. Continuando, ter facilidade para trabalhar em equipes e integrar-se a grupos, né? Normalmente o trabalho pode envolver diretores, gerentes, supervisores, colaboradores e talvez outros consultores. Então, o consultor, ele tem que estar preparado para ser um bom negociador, preparado para identificar problemas que aparentemente não tem solução. Eu tenho que estar preparado para trabalhar com diretores, com gestores, uma equipe de supervisores, uma equipe de colaboradores ou até mesmo consultores. Parcerias com outras consultorias, consultor dentro da empresa, né? Eu sou de fora da empresa, sou uma empresa consultiva externa, eu estou trabalhando com um consultor interno da organização, então tem ali uma parceria que eu preciso realizar. Tudo isso é um ganha-ganha, nós temos que trazer isso para o ganha-ganha. O consultor tem que agregar valor quando nós trabalhamos com pessoas como nós colocamos aí a vocês, tá certo? Outra situação que nós podemos ver, ser flexível. Então, deixa eu anotar aqui. Ser flexível, saber ceder ao mesmo tempo, ser firme para depois sugerir as mudanças. Então, o ser flexível é compreender o que realmente está acontecendo e já de cara
sabe, o consultor que tem uma certa experiência, ele busca no próprio local onde ele trabalha, onde a atividade está sendo realizada, ele já busca ali uma solução. E a solução está aonde? Nas pessoas. Por isso que o consultor, ele trabalha assim com o diretor, com gerentes, supervisores, mas a base de informação dele estão nas pessoas que trabalham no processo. Ou seja, se eu identifiquei um problema e eu vou conversar com o gerente sobre esse problema, ele aparentemente vai dar uma situação, olha, não, nós estamos vendo isso aqui, e tira meio de letra. Você não vai bater de frente com o gerente tentando argumentar com ele e criar um atrito. Você recua. No caso aqui, essa a ideia, buscar mais informações da base e aí sim, com essas informações muito mais bem elaboradas e calçadas, você pode chegar depois a propor uma situação, uma mudança que vai fazer toda a diferença e o problema vai ser extinto. Ou você vai implementar um novo sistema de avaliação. Isso acontece muito. Ou seja, ele não é aquilo que eu quero, não é aquilo que ele quer, mas podemos ter algo novo para ser implementado. E por último aqui, ter humildade para ficar na retaguarda do processo e maturidade para implementar soluções viáveis e criativas. É aquilo que nós comentamos agora. Eu preciso ter humildade para aprender, para perguntar como que faz, né? E ficar na retaguarda do processo e maturidade para implementar essa solução. E a maturidade minha não é bater de frente, a maturidade minha não é goela abaixo, olha, vamos implementar isso aqui, queira ou não queira. Não, a maturidade é a gente vender a ideia e ela ser acatada. Se ela não for acatada, nós temos que ter uma estratégia para tentar algo que atenda às necessidades da organização, ou seja, não é tão bom quanto eu imagino, mas vai ser bem melhor do que está hoje. E isso faz toda a diferença, por quê? Porque nós sabemos o quanto é importante o serviço de consultoria dentro da organização. E você, consultor, quer fazer a diferença, porque você é o profissional de mudança. Se você não é o profissional de mudança, o que você está fazendo ali? Então, ou seja, faça valer realmente a condição de consultor, tá certo? Serviços de consultoria. Consultor externo, ele é uma equipe fora da empresa, ou seja, né, funcionário fora da empresa. Consultor interno é funcionário de dentro da empresa. A consultoria também ela pode ser feita por ambos, consultor externo e consultor interno. Isso é muito bom, isso traz grandes vantagens, nós temos também as desvantagens, nós vamos comentar aqui, mas o trabalho dos dois é algo fantástico. E a gente vai ver isso agora com vocês, certo? Então vamos lá, avaliando os serviços de consultoria. E o serviço de consultoria, então, nós temos essa característica de contratar uma empresa externa, ser realizada por profissionais de dentro da empresa ou ser feito por ambos. Então vamos ver as vantagens. No caso aqui, a consultoria é realizada pela própria empresa, tá? Então, ou seja, são consultores internos de dentro da organização. Qual é a vantagem? Ele tem uma maior familiarização do ambiente, então ele conhece o ambiente, ele sabe quem são os gerentes, os diretores, como que o processo corre dentro da organização, quem são envolvidos nos processos. Ele tem uma facilidade para obter informações, porque ele sabe onde as coisas estão. Ele sabe como as informações são arquivadas, ele tem todo acesso a essas informações, e se ele não tem esse acesso, ele conhece as pessoas que têm acesso a essas informações, e é muito fácil, porque ele trabalha dentro da organização. Então, isso é algo benéfico dentro de um processo de consultoria, eu conhecer a empresa. Então, se eu sou um consultor interno, claro que eu tenho um problema, uma situação a resolver, a implementar, eu sei quem são as áreas envolvidas e quem, de certa forma, eu vou envolver nessa consultoria para buscar as informações e implementar aquilo que eu preciso. Por quê? Porque o consultor, ele interno, ele tem essa característica porque ele conhece o ambiente. E aqui, outra situação, ele tem facilidade e acesso a pessoas e processos, no caso eu já falei,
e custos reduzidos. Ou seja, eu posso até não ter nenhum custo com consultoria interna. Correto? Correto. Eu posso ter custos reduzidos. Então, a consultoria interna, quando eu tenho um profissional, claro que ele tem uma mão de obra, ele tem um valor dentro da empresa, e aí, nesse momento, essa pessoa vai prestar essa consultoria para a empresa. Então, qual é o custo disso? É muito reduzido, é muito pequeno, ou às vezes tem empresas que desconsideram o custo da consultoria sendo interna, tá? Mas ele tem um custo sim, mas é muito baixo. E agora, essa é uma vantagem. E eu digo a vocês, qual é a desvantagem, então, quando o consultor é interno? Então, vamos ver qual é a desvantagem? Primeiramente, não possuem as melhores práticas de mercado. Então começa aí. Eu sou um consultor interno, eu trabalho dentro da empresa, trabalho na área de recursos humanos e eu sou constantemente chamado para fazer consultorias internas dentro da organização, na área de processos, na área de compras, na área de vendas. Por quê? Porque eu tenho uma expertise em gestão e aí isso faz toda a diferença na hora de eu me relacionar com as pessoas. Mas não possuo as práticas do mercado. Por quê? Porque eu não estou atuando diretamente no mercado, eu estou atuando na minha empresa. O que eu conheço é da minha empresa, né? A experiência que eu tenho é do meu espaço, da minha empresa. Tá? Não passa confiabilidade no processo. Quando eu digo que não passa confiabilidade no processo, por quê? Porque eu estou inserido no processo. Ou seja, você está falando isso porque você já conhece aqui o problema, né? Então, ou seja, qual é a dificuldade, às vezes, de você identificar um problema mais sério, porque você está inserido dentro de um problema. Eu estou trabalhando numa diretoria que eu sei que existe um problema crônico e aí eu fico contaminado com aquelas informações. E quando eu tenho essa contaminação, fica complicado, porque tudo tem uma tendência, né, de buscar aquilo. Então, ou seja, eu não passo certa confiabilidade, mas muito vai depender do perfil do consultor interno. Tem o consultor interno que ele reveste de realmente, ele tira toda aqueles conhecimentos que pode atrapalhar e começa do zero. Ou seja, não quero levantar, mas você sabia que isso estava ocorrendo? Não sei de nada, eu quero pegar isso agora, como se eu estivesse avaliando o negócio agora. Esse sim é um bom consultor interno. E aí ele tem grandes vantagens de o resultado ali sair muito bom em função da característica do perfil desse consultor interno. Outra situação que nós podemos colocar aí, as ideias possuem menor aceitação. Por quê? Porque ele está dentro da organização. Olha, você está levando isso em consideração porque ele é seu gerente. Você está levando isso que você está falando, porque o diretor é seu amigo. Então, perceba que sempre existe algo, mesmo que realmente o que eu estou fazendo é algo isento de qualquer situação, sempre vai ter alguém que vai falar assim, porque você é amigo de fulano, né? E, na verdade, você tem que realmente buscar ser isento de qualquer possibilidade de puxar para um, puxar para outro, né? Autonomia da sua decisão e você defender a sua decisão. Eu estou defendendo a decisão por causa disso, devido a isso. O processo é desta forma e não deve ficar diferente disso. Então, ou seja, se você tem as suas justificativas, não tenha problema. Não esquente a cabeça, consultor. Você vai ser bem-vindo dentro da organização. Mesmo que alguém possa falar algo, você vai ser bem-vindo porque as suas ações, as suas convicções são baseadas em fatos, dados e é convincente. Outra situação, possui vínculo empregatício, claro, né? Se ele possui vínculo empregatício, claro, a gente sempre coloca assim, imagine você fazer uma consultoria onde existe um problema e o problema está dentro da sua diretoria, como que você vai conduzir isso, né? Da mesma forma, isento de qualquer problema, isento de qualquer autonomia. Eu, independente se é meu diretor ou meu gerente, eu vou ter que realmente utilizar de isonomia e colocar ali o que está acontecendo. E o meu gerente vai ter que entender, o diretor vai ter que entender do que está acontecendo. Agora, a empresa ela pode ser muito mais sutil, porque ela pode ter mais de um ou dois
consultores, perfis consultores dentro da empresa, então eu posso buscar um perfil de um consultor que não seja da mesma área. Ou colocar 2 consultores, 3 consultores para trabalharem naquele projeto. E aí, então, cai por terra toda e qualquer situação de desconfiança do processo. Outra situação, pode haver parcialidade na tomada de decisão, porque devido a isso que eu comentei, e a sua autonomia também é informal, da mesma forma que a autonomia do auditor, do consultor externo também é informal. Então, existe o lado bom, existe o lado ruim, mas vou dizer para vocês, um bom consultor interno, ele é realmente, ele é visto um diferencial dentro da empresa, aumenta a sua empregabilidade e muito, por quê? Porque ele tem essa condição de passar essas informações à organização. Outra situação, então, agora, para vantagens quando a consultoria é feita na empresa externa. Primeiramente, a vantagem. Ele possui vasto conhecimento no processo, possui experiência e prática sobre o assunto, claro, eles trabalham isso, né, com várias empresas, possuem metodologias adequadas para o desenvolvimento dos trabalhos, e eles têm uma metodologia, trabalham dentro da metodologia e aplicam a metodologia nas empresas. E informações muito mais com precisão do meu negócio, daquilo que eu estou atuando. Ele não possui vícios, ele não traz vícios porque ele não conhece a empresa, então ele não possui vícios, ele é isento disso. A experiência que ele tem é das outras empresas que ele trabalha. E outra coisa, pela sua formação, tem muitos consultores que exigem que eles tenham uma formação, por exemplo, de engenharia. Eu vou só prestar, por exemplo, consultoria para empresas de engenharia. Então, estou adequando ali o meu profissional, consultor, àquelas funções ou aquelas empresas que estão voltadas para a engenharia. Então, eu consigo, a empresa de consultoria, adequar essas informações. Outra situação, imparciais na tomada de decisão, por quê? Porque ele na verdade, ele não está preso a nada, né? E ele é independente. Agora, e a desvantagem da empresa externa? Ele não conhece o ambiente, ele tem resistência em obter informações, possui menor acesso a pessoas e processos, por quê? Porque ele não trabalha na empresa, ele é de fora. Se não tiver alguém conduzindo ele dentro da empresa, ele não vai saber, né? Sua autonomia é informal da mesma forma e tem os custos elevados. Opa, tem os custos elevados sim, porque tem um valor ali que você vai pagar. Se você contratar uma empresa renomada, a consultoria é muito mais cara. Então, perceba que quando você busca a consultoria, você tem que avaliar se realmente você vai implementar. Caso contrário, não contrate, certo? Agora, quando a consultoria é realizada por ambos? Primeiramente, vantagem. Maximiza as vantagens do consultor e da consultoria externa. Maximiza as vantagens da consultoria interna. Ela vai pegar tudo de bom da consultoria externa, tudo de bom da consultoria interna, capacita a equipe de consultores internos, padrões e metodologias e também reduz custos. Então, qual que é o melhor? A melhor situação é quando você atua em ambos. Os dois trabalham juntos. A empresa ganha por aprender e capacita os seus funcionários. Tá certo, pessoal? Essa é uma boa dica a vocês, hein? E as competências individuais do consultor? O que nós temos aí? Vamos lá? É um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que resultam e agregam valor à organização de atribuir para a entrega do trabalho. Competências essenciais são fundamentais para a sobrevivência da organização e centrar na sua estratégia. Ou seja, né, você vai centrar ela totalmente na sua estratégica. Então, isso faz toda a diferença nesse momento. Algumas competências, no caso do conhecimento, é saber ter domínio do conhecimento de ferramentas, técnicas e metodologias de gestão, ela é uma. Ter habilidade de saber fazer e ter o potencial de transformar todo o conhecimento adquirido em ações reais. Isso aqui é importante. E também ter atitude, que é o ato de exercitar suas habilidades em fazer.
Ou seja, né, eu preciso transformar meu conhecimento em habilidades, transformando em habilidades e transformar como eu faço de fato. Não adianta nada eu conhecer, ler muito e não colocar em prática aquilo que eu leio, aquilo que eu sei. Eu preciso colocar aquilo em prática. E quando nós colocamos isso em prática, faz toda a diferença, certo? O comportamento ético do profissional de RH também é importante. Segundo o Soares, 2009, grande parte das companhias percebeu que, ao buscar um diferencial competitivo, precisa ser eticamente responsável com seu público e também no seu cliente, né? No processo de seleção, prezar pela contratação de profissionais mais qualificados, não havendo restrições quanto à diversidade, preconceito religioso e raça. Remuneração de benefícios justos ao colaborador e a transparência de processos de compra e aquisições. Claro que isso aqui é algo que é crítico dentro da organização, mesmo ela sendo pública ou privada. Utilização de propagandas adequadas ao produto e à imagem da empresa. Ou seja, eu posso divulgar minha empresa, mas de forma ética, né? O que realmente a empresa faz. E a preservação do meio ambiente sempre, porque já tem empresas que só compram produtos e serviços de empresas que têm o respeito ao meio ambiente, certo? E aí, então, o que nós temos? Um problema. O que nós temos, então, na nossa situação problema? A empresa JMD Confecção lhe contratou para avaliar o processo de gestão. Nos últimos meses, a empresa vem passando por algumas dificuldades e a maior delas é a baixa produtividade. Por que a empresa está com baixa produtividade? É uma pergunta. Como está a motivação dos funcionários? Como está o cumprimento das metas empresariais? Então, algumas coisas que a gente precisa. Mas qual que é o fundamento disso? Avaliar o processo de gestão. Nos últimos meses, a empresa vem passando algumas dificuldades e aí a dela agora é a baixa produtividade. Esse é o problema, baixa produtividade. Então, ele fez algumas perguntas e nós vamos aqui de forma responder. Na análise do diagnóstico, foram constatados os seguintes problemas. A empresa não dispõe de uma política de cargos e salários e muitos profissionais que desempenham funções iguais recebem salários diferentes. Então, aqui nós temos um problema de equiparação. Há uma desmotivação geral de equipes que não concordam em desempenhar atividades iguais e ganhar menos. Então, aqui já começa uma desmotivação, né? Aqui. Alta rotatividade de funcionários, ou você está perdendo talentos. As metas não estão sendo alcançadas, ficando muito abaixo do planejado, claro, né? E excesso de horas extras, e há casos em que o funcionário excede em até 6 horas. Olha só que problema, né? E aí, a produção está em baixa devido a baixos salários. Então, vamos lá. Isso é tudo análise da problematização que eu posso pegar dentro do diagnóstico. Pessoas desempenhando mesmas atividades com salários diferentes, a desmotivação de grande parte das equipes, não há um interesse em alcançar metas. Então, por que está com baixa produtividade? Aqui as causas. Alta taxa de turnover, excesso na realização de horas extras, perda de talentos e a comunicação da organização, ela é totalmente deficiente. Ou seja, né, já não tenho mais, eu não confio mais no que a empresa fala. Então, resolvendo essa situação, o que nós temos? A proposta seria a elaboração de uma proposta de implantação de um plano de carreira e um programa de avaliação e desempenho. Isso aqui é a solução. Como ação imediata, fazer reuniões com as equipes com o objetivo de conscientizá-las sobre a atuação da situação da empresa e motivá-las, informar dos novos projetos e, se possível, propor um bônus salarial para alcance de metas. Se não for possível cortar a hora extra, diminuam para um máximo de 2 horas por dia, sem risco de multa, né? Então, olha só que interessante. Quando você vai solucionar o problema, praticamente você encaixa a solução dentro do problema que a empresa te notificou. Concordam comigo? Quando você faz um diagnóstico perfeito, você consegue ter ali a solução adequada
para esse problema. Tá certo, pessoal? Até mais.